Atos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1, onde diz assim: Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Respondeu Jesus: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? E esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Oremos. Ó Senhor, que bênção maravilhosa o Senhor nos dá, de estarmos cultuando ao Senhor, de termos a Tua presença no nosso meio, Pai. Ó Pai, com Teu Espírito esteja iluminando a nossa mente, abrindo os nossos olhos do coração para que possamos entender a Tua palavra. Pastoreia a nossa vida, Senhor. Faça a Tua obra em nós, para a nossa alegria, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Ontem foi 7 de setembro. Sem graça, né? No sábado. Eu ouvi algumas pessoas dizendo isso, eu também achei. Nós estamos acostumados com o feriado, em algum dia que a gente pode aproveitar e esticar um pouquinho mais. Contudo, alguns fizeram isso. Mas o mais importante nesse dia, para nós que somos brasileiros, é lembrarmos da nossa realidade. Nós somos uma parte de uma grande nação. E Deus tem nos dado o privilégio de morarmos nessa nação. Eu digo que é privilégio porque nós temos tantas coisas boas na nossa nação. Tantas coisas. Nós vivemos num país bonito, nós vivemos num país que quando você planta, as coisas nascem e elas dão os seus frutos. Nós temos abundância de água, nós temos uma abundância de terras agricultáveis, nós temos uma floresta imensa que chamam até de pulmão do mundo, nós temos praias que não acabam mais. Quando a gente vai para o litoral, todo lugar que você vai é bonito, é praia. Nós temos pessoas. O povo brasileiro ele é conhecido por ser um povo feliz, alegre, positivo. É isso que dizem muito a respeito daqueles que são latinos e principalmente de nós brasileiros. Mas uma coisa que certamente eu e você gostaríamos de ouvir quando alguém fala do povo brasileiro e da nação brasileira, é que essa é uma nação que serve ao Senhor. Contudo,
não é bem assim que as coisas acontecem no nosso meio. Nós temos um belo percentual de pessoas que conhecem a Jesus. Alguns deles aceitaram a Jesus como seu Salvador. São verdadeiros cristãos. São pessoas que têm, em meio a adversidades e a diversidade de muitas expressões, são pessoas amadas de maneira especial pelo Senhor, que as ama a ponto de salvá-las para a vida eterna. E a pergunta que eu gostaria que Deus pudesse nos responder nessa oportunidade é: e nós que somos servos do Senhor, verdadeiros cristãos, qual é a responsabilidade que nós temos para com a nossa nação? E certamente ela existe. Certamente ela existe. Aqui, nesse texto que nós lemos, é o início do livro de Atos. O livro de Atos é uma narrativa onde o autor, que é Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, escreve o livro de Atos. Ele era um médico, ele era um historiador, ele era extremamente meticuloso no seu trabalho, e ele se caracterizou muito mais por ser um historiador, e notabilizou muito mais por ser um personagem bíblico que, como historiador, conta a vida do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, e o começo da vida da igreja, que nasce a partir da fé, a partir da obra perfeita que Jesus Cristo havia feito. Então, a gente pode dizer que o livro de Atos é uma continuação. Se você ler o finalzinho do livro de Atos e ver o comecinho do o finalzinho de Lucas, o Evangelho, e ver o iniciozinho do livro de Atos, você vai ver que é uma continuação muito clara, muito clara. Lucas, ele está seguindo os passos de Jesus. Ele termina mostrando a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus conversando com seus discípulos, e ele começa com Jesus Cristo ressuscitado no livro de Atos. E aquilo que faz a ligação entre a pessoa e a obra de Cristo e a igreja e as suas responsabilidades. E a gente precisa aprender como ele trata tudo isso. As duas obras dele, tanto o Evangelho quanto no livro de Atos, ele envia para um homem que ele chama de Excelentíssimo Teófilo. Esse é um título de honra honorífero, que indica que Teófilo tinha alguma alta posição, provavelmente posição política, uma alta posição política. E talvez Lucas estivesse escrevendo para um crente em Cristo, para fortalecer a esse homem. Era costume na igreja primitiva omitir os títulos daqueles que entravam na igreja, mas aqui ele fala do excelentíssimo Teófilo, e muito provavelmente era um homem que tinha influência também no meio da igreja de Jesus. Ele teve os seus propósitos. Eu creio que a implicação aqui parece ser que em algum momento entre a escrita do Evangelho de Lucas e o livro de Atos, Teófilo se tornou esse homem cristão. O nome dele é muito interessante. O significado do nome Teófilo é amante de Deus, aquele que ama a Deus. Era um homem que havia sido recebido na presença do Senhor pela sua graça. Uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia produz cristãos, não só porque ela diz que ela é o poder, é que quando nós, através do Evangelho, conhecemos o Evangelho vivo que é Jesus, a palavra de Deus nos muda. E essa é uma grande evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela foi projetada para ser lida, não meramente como um exercício acadêmico ou religioso, mas para fazer a minha vida e a sua vida diferente. Tornar a nossa vida tão importante
que nada pode pagar aquilo que a nossa vida passou a ter como significado e valor através do sangue de Cristo. Deus nos enriquece. Deus e a sua presença nos enobrece. A presença de Deus na nossa vida nos santifica, nos aperfeiçoa, nos corrige, mas acima de tudo nos identifica com Cristo. Somos pequenos cristos, que é o significado da palavra cristão. Certamente Lucas entendia cada um desses significados. E ao trazer aqui estas palavras, principalmente nesses 2 primeiros versículos, ele relata sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. É isso que o texto está dizendo, que ele está escrevendo a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso por causa do primeiro livro. E agora, ele diz, até o dia em que depois de ter dado um mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado aos céus, foi recebido nos céus. Mas logo depois, ainda nesse capítulo, ele fala a respeito dessa ascensão de Jesus Cristo. O que é importante para nós? Existem muitas coisas importantes nesse livro. E principalmente nessa parte que eu trouxe para vocês, e eu vou ter que pincelar algumas ideias aqui para o nosso propósito hoje, é de compreender qual é a nossa realidade e responsabilidade diante do dar do Espírito Santo para nós, que foi por Cristo Jesus oferecido como promessa. Aqui nesse texto, quando o texto diz que Deus trouxe uma promessa aos seus discípulos, que os discípulos deveriam esperar a promessa em ambas as oportunidades, ele está se referindo à vinda do Espírito, como uma marca do cumprimento da obra de Cristo Jesus. Foi por isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando ele, logo depois de ter vivenciado todo aquele tempo com eles, fazendo milagres e tudo mais, ele vai falar a respeito da sua responsabilidade. Ele diz, é importante que eu vá, para que ele venha. E quando eu for, eu vou enviá-lo, o Consolador, que é o Espírito Santo. Essa é a promessa. Deus nos identifica como cristãos para que nós pudéssemos, experimentando essa promessa, sermos qualificados para viver como crentes no mundo incrédulo. Mas vamos seguir o texto. O que a gente percebe é que Jesus é a matéria em voga. Que Jesus estava vivo ali, ressuscitado. E uma coisa que deve levar-nos a compreender e a nos regozijar é que o nosso Deus é um Deus vivo. Ele está presente na vida de cada um de nós. A obra que Ele fez, o sangue que Ele verteu, realmente perdoa os nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados durante a liturgia, por causa do nome de Cristo, por causa daquilo que Ele fez na cruz, nós estamos perdoados. E agora, diante dessa verdade, o autor vai nos dizer que esse Jesus, que Ele falou no Evangelho, que agora está aqui, demonstrado como ressurreto, tem uma obra a fazer também. O verso de número 3 diz, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus discípulos, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Lucas, ele, orientado pelo Espírito, ele está levando-nos a entender que Jesus fez o seu ministério, demonstrou diante dos homens quem ele era, pregou o Evangelho durante 3 anos, e as pessoas caminharam atrás dele, reconhecendo quem ele era. Ele morreu no lugar nosso, pagando a culpa dos nossos pecados, e ele ressuscitou.
O cristianismo sem a ressurreição de Cristo não é nada. Porque a ressurreição é a vitória sobre a morte. Não uma ressurreição para que eu viva de novo e morra de novo, mas uma ressurreição para a vida eterna. Essa é a ressurreição. O texto não está falando de encarnação, o texto está falando de ressurreição. De uma existência para a eternidade, uma existência na presença de Deus. O que Lucas nos mostra, o que ele nos expõe aqui, é o fato de podermos saber que um homem morto se levantou e andou. Era o Deus encarnado, mas homem também. A razão pela qual nós podemos saber disso é porque Jesus se apresentou vivo. E ele diz, olha, ele ressuscitou. E qual é a prova? E ele diz, qual é a prova? No verso de número 3, ele se apresentou vivo. Ele apareceu durante 40 dias. Ele falou das coisas concernentes ao reino de Deus. Observem bem no verso 4 que diz que ele comeu com eles. São coisas comuns de um relacionamento entre pessoas. Jesus conversou com eles, Jesus ouviu-os, ensinou-os a respeito das coisas do reino, durante 40 dias, ele comeu com eles, ele tinha um corpo verdadeiro, ele se alimentou com eles, ele era verdadeiramente um homem ressuscitado. Jesus apareceu para pessoas que não esperavam que ele aparecesse, não estavam aguardando a ressurreição e ele ressuscitou. Ele apareceu para pessoas que não estavam procurando por uma ressurreição. E isso, irmãos, é extremamente convincente. Jesus deu uma série de provas convincentes a respeito da sua ressurreição. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito desse tema, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar do número de pessoas. Em um momento ele fala de 500 pessoas vendo o Senhor Jesus. Nós vamos andar pelos evangelhos e vamos ver depois da ressurreição, por exemplo, no caminho de Emaús, Jesus conversando com os seus discípulos. Jesus foi aquele que permitiu Tomé que ele fizesse um exame médico nele, um exame clínico nele. Vem cá, rapaz, põe a mão aqui, ó, aqui tem um buraco mesmo, aqui tem um machucado, aqui tem uma, olha, presta atenção, sou eu de verdade. Isso é maravilhoso, não é uma ficção, é uma realidade. Jesus se apresentou naquela época vivo, e hoje, de alguma forma, Jesus também tem se apresentado de maneira viva no nosso meio. Ele é um Deus vivo, Ele está vivendo. Nós adoramos a esse Deus vivo, e essa é a verdade central do cristianismo. Se nosso Deus fosse um cadáver em um cemitério de Jerusalém, a nossa religião não teria nenhum valor. Se você encontrar o corpo de Jesus em algum lugar, então o cristianismo cai na incredulidade. Mas ele não estava detido dentro de um túmulo, dentro de um lugar escavado na rocha. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não passou por essa situação simplesmente para resolver uma situação dele, mas trazer solução para nós. Ele não passou muito tempo ensinando. É interessante isso, né? Ele passou o seu tempo provando às pessoas que ele estava realmente vivo. Isso era o que importava. Diante disso, esse Jesus vai conduzir-nos a ver algo que vai além da obra dele, mas que depende dele, e que depende da obra dele. O texto no verso 4 e no verso 5, nos fala do Espírito prometido, ou nos faz uma promessa
clara aqui no texto. E comendo com eles, diz o texto, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O relato de Lucas, do Evangelho de Lucas, fechou com a ordem deles permanecerem em Jerusalém. E começa o livro de Atos com a mesma coisa. Quer ver? Lucas capítulo 24, verso 49, diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E agora ele encontra com eles, está 40 dias com eles, e ele diz: olha, vocês vão permanecer aqui, até que a promessa venha. Ele diz, e a promessa é: antes João batizava com água, mas agora vocês vão ser batizados com um Espírito. E creio que isso é repetido e nos traz muitas informações que são importantes para nós crentes em Cristo Jesus. A presença do Espírito Santo, após a obra de Jesus Cristo, ela vem como selo de que a obra foi feita. Ela vem como evidência de que aquilo que foi feito é perfeito. E agora o Espírito Santo é enviado pelo Filho, por Jesus Cristo, para que eu e você possamos viver como cristãos, selados, identificados. Ao recebermos o Espírito Santo de Deus, somos capacitados para vivermos como cristãos. Mas nós vamos ver que existem muitas responsabilidades, e uma em especial Deus nos deu ao nos conceder o Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo que aconteceria não era um mero ritual, mas uma realidade viva e para sempre. O batismo de João era um ritual. Batismo de João, as pessoas chegavam lá, elas eram batizadas para se arrependerem. Quando nós batizamos aqui na igreja, orientados pelos evangelhos também, que nós deveríamos batizar os crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso também é um ritual, que tem vida, mas é um ritual. Contudo, a vinda do Espírito Santo não é um ritual. É um ato de graça, de edificação, de identidade, de transformação, de qualificação para que sejamos crentes. Observe que não havia nada que eles pudessem fazer para trazer o batismo do Espírito sobre eles, sobre a vida deles. Isso só poderia acontecer através de um ato divino. Ter o Espírito Santo não significa eu vou atrás do Espírito, ou eu faço alguma coisa totalmente espetacular, e aí o Espírito Santo é colocado sobre a minha vida. Não, não é assim que as coisas acontecem. Ali naquela época, era uma promessa que iria se cumprir, e seria um ato de Cristo a favor da sua igreja. É um ato do amor de Deus para você e para mim. Você quer ter a identidade de um cristão, que é a presença do Espírito na sua vida? Creia no Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos recebidos na presença de Deus como filhos amados, nós somos salvos, e Deus coloca sobre nós o seu Santo Espírito. É Ele que nos dá dons espirituais e capacitação de vivermos para Ele. Eles deveriam, aquele grupo, esperar em Jerusalém. Jesus não disse para eles: vão para lá, façam rituais, façam isso, façam auto-martírio, ajoelhem, andem, sobem escada. Nada disso. Jesus diz: esperem. Vocês viram quem eu sou, vocês creram em mim, agora aguardem, porque o cumprimento da promessa vem. Observem que é um ato de Cristo. É um ato de Deus a favor dos seus discípulos. Dos versos 6 ao verso 8,
nós vamos ver que o texto nos relata que eles estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram: será esse o tempo em que o reino irá restaurar, que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Esse era um dos grandes dramas do povo de Deus. Eles viviam como dominados, império após império. O Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e finalmente o Império Romano. Em momento algum esse povo esteve livre. E eles já tinham lido no Antigo Testamento que Deus haveria um tempo que enviaria o seu Redentor, o seu Messias, e ele seria rei, e ele reinaria. E o reino dele é sem igual, inigualável. Então eles entendiam que tudo isso era algo terreno. Puxa vida, Deus vai restaurar Israel e nós vamos ser livres, vamos ser o povo de Deus e Deus vai reinar aqui de Jerusalém. Mas não era isso, eles não estavam entendendo que essa linguagem de Deus, ela era espiritual. E eles perguntam: Jesus, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus muito claramente diz a eles: não cabe a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua autoridade. Não existe oportunidade, possibilidade alguma de vocês terem essa informação. Porque não compete aos homens a agenda de Deus e o cumprimento da agenda de Deus. O Senhor Jesus diz: a promessa depende do cumprimento e daquele que cumpre. Vocês vão aguardar porque Deus vai cumprir a promessa. Eles dizem: isso está ligado ao reino, e Deus diz: ei, vocês estão querendo colocar épocas para Deus, eles estão pensando em coisas que não são as coisas corretas. E aí ele reorganiza a mente deles e diz no verso 8: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E muito mais importante, muito mais valioso, muito mais significativo para o povo de Deus: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. Existe algo muito maior que está reservado para vocês, crentes, vocês que creem em mim como seu Senhor. Quando a gente olha aqui na Escritura, essa aqui foi a última pergunta que os discípulos fariam ao Senhor Jesus. É uma pergunta sobre o reino. O tema do reino, ele percorre a Bíblia o tempo inteiro. Era algo que estava na mente deles. Foi prometido por João Batista a respeito desse Messias que viria. E Jesus entrou em cena proclamando que o reino de Deus estava próximo. Ele pregou isso em vários momentos. O próprio João, falando a respeito de Jesus, ele diz: o reino está próximo. Depois ele diz: o reino está no meio de vós. O reino veio. E estava se referindo ao próprio Senhor Jesus. Os judeus estavam procurando o reino. Eles estavam procurando um dia em que os romanos seriam expulsos e quando Deus governaria novamente de Jerusalém. Essa era a opinião que havia na mente dessas pessoas. É agora, Senhor? Jesus diz: não compete a vocês saberem de data que é exclusividade do Senhor. É muito interessante, se você observar na sua Bíblia, a pergunta é agora, Senhor? Jesus não dá uma aula de escatologia para eles, dos eventos futuros. Ele não lhes dá uma linha do tempo e diz: vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Todos nós gostaríamos, né, de saber o que vem logo depois. Facilita a vida da gente, né? Até para fazer coisa errada. Jesus não faz isso. Ele dá a eles, ao povo de Deus,
aos seus discípulos e aqueles 120 pessoas que estavam ali, Jesus traz para eles uma promessa de poder. Uma comissão, uma responsabilidade que eles deveriam assumir como cristãos. Eles não haviam percebido, mas Jesus já havia respondendo a pergunta deles há muito tempo. O Senhor vai restaurar o reino? Não. Mas vocês têm a função no reino de Deus. É muito interessante, Jesus muda a cabeça deles e diz, olha, não é uma questão de restauração do reino, mas será a responsabilidade de vocês no reino. É a responsabilidade da igreja do Senhor Jesus dentro do reino. Queridos, o Senhor Deus sempre reinou. Ele sempre foi Deus. Ele em momento algum abdicou do seu direito de ser rei sobre toda a terra. No universo, nada disso. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, registrado ali, diz que Jesus vem ao encontro dos seus discípulos e diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que ele está dizendo? Eu sou o rei sobre os céus e a terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem que nós encontramos em Mateus, nós encontramos em Marcos, encontramos em Lucas e encontramos aqui no livro de Atos, Jesus falando com seus discípulos, onde o Senhor Jesus está dizendo, olha, não é restauração, o reino já está aqui, Deus já reina. Ele já veio vencer o maior inimigo, que é a morte, e agora a responsabilidade está sendo lançada sobre vocês, como aqueles que vão agir no meio do reino, através do poder de Deus que vai vir sobre vocês, através da presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. É muito interessante, eles ainda não tinham compreendido que o reino já estava no meio deles. Quando o apóstolo Paulo diz que Jesus se esvaziou e se humilhou, em Filipenses, ele diz isso. Ele se esvazia do direito da sua majestade. Ele é rei, mas ele não está com roupa de rei. Ele não está com cetro de rei, ele não está com a coroa do rei, ele não está com sapatos de rei, ele não está cheio de servos para servir o rei, mas ele era rei. Ele deixa isso tudo de lado, e ele se coloca na posição de homem, mas sem deixar de ser rei, e de ser Deus, e de ser glorioso. Mas no devido tempo agora, ressuscitado, ele vai se apresentar como rei. O reino já veio. O que ele tinha que fazer, ele fez. Tanto é que logo depois ele vai ser recebido nos céus e ele vai sentar no trono e vai reinar com o Pai. Em momento algum ele deixou de ser rei. E eles não estavam ainda compreendendo plenamente isso. Eles não entendiam que o reino estava no meio deles. Eles deveriam saber melhor. Pois Jesus já havia falado sobre essa questão com eles. Mas eles não sabiam. Em Lucas 17 é muito interessante, porque Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Eles perguntam a Jesus, quando vem o reino? Indagado pelos fariseus, versos 20 e 21 de Lucas 17. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vós. Estou aqui, estou com vocês.
está entre vós. Jesus, quando apareceu pela primeira vez em cena, ele anunciou que o reino de Deus estava próximo. Ele não quis dizer que viria em alguns anos. Ele quis dizer que estava trazendo o reino agora, e ele cumpriria todas as funções de rei a nosso favor. Jesus veio plantando a semente do reino, e essas sementes estavam apenas agora começando a dar frutos. Até o final desse capítulo de Atos, capítulo 1, nós veremos que ele produziu 120 crentes. A semente produziu 120 crentes. Quando a gente chega no final do capítulo 2, o número já não eram 120, mas eram mais de 3.000. E acrescentava dia a dia o Senhor os que iam sendo salvos. E continua assim na história humana até hoje. Dia a dia Deus tem levado pessoas a conhecê-lo, e pessoas e mais pessoas têm se convertido, conhecido o amor de Deus e a necessidade para perdão dos seus pecados, têm se colocado na presença desse Deus, se tornado servos desse Senhor, servos desse Rei soberano. Tudo que a Escritura nos mostra está acontecendo, queridos. E o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é que eles deveriam aguardar, porque o Espírito viria. E o Espírito era a promessa. O Espírito era aquilo que eles deveriam esperar e que traria para eles todas aquelas coisas que nós vimos agora mesmo. E principalmente o entendimento da responsabilidade que temos da obra de Cristo, da obra do Espírito nas nossas vidas. Deus nos dá, através do Espírito, algo valiosíssimo. A promessa que é a promessa de poder. É meio perigoso isso, né? Os homens têm muita dificuldade de lidar com o poder. Nós sabemos isso. É tão estranho, parece que as pessoas se transformam. Elas ficam meio cheias de si mesmas. Elas tomam atitudes, às vezes, estranhas para defender a sua identidade e o seu poder. Nada pode vir contra ele, porque eu estou no poder, eu é que falo, eu que mando, eu que determino. Não é desse poder que Jesus está se referindo. Ele está falando do poder dos homens. Ele está falando do poder de Deus. A promessa de Deus é o poder de Deus, o qual nos qualifica para o exercício da vida cristã de proclamadores do Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. O poder não é nosso, o poder é de Deus, porque é Deus que é o poder. E Ele veio habitar em nós, para que nós pudéssemos, através dEle, proclamar o Evangelho. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Mas que maravilha! Até aquele momento, os crentes, eles estavam dentro de um lugar fechado, porque eles estavam com medo dos romanos e dos judeus de encontrá-los, porque se os encontrasse, eles seriam maltratados, eles seriam mortos. Aqueles crentes, aqueles 120 iniciais cristãos, eles estavam dentro de um lugar fechado, com medo, impotentes, reconhecendo a sua completa incapacidade e dependência de Deus. E o Senhor Jesus disse: espera. Eu acho muito interessante isso. Nós não temos muita facilidade com o negócio de esperar, né? Esperar é um negócio meio conflitante com o nosso imediatismo. Sempre existiu o desejo das coisas rápidas. O que eu tenho que fazer para fazer a coisa mais rápido? Tem uns que são mais ligados do que o outro, não é? Tem uns que são devagar. Mas esses também, eles estão ali
desejosos de algo, por quê? Porque eles estão com medo. Eu preciso sair desse lugar. A única solução é eu crer na promessa de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, sem o poder do Espírito Santo, ela não tem força nenhuma. Um cristão que não tem a presença e a ação do Espírito Santo na sua vida, ele é impotente, ele é incapaz. As suas ações como cristãos não vão produzir os frutos que deveriam produzir, mas Jesus diz, olha, esperem. Eu acho que foi um exercício ali de fé, um exercício de expectativa, mas também o Senhor estava ensinando a eles, espera. Estão querendo saber? Para com isso. Fiquem esperando. Orem. O portador do poder que pode nos habilitar a viver a vida cristã é o Espírito Santo de Deus. Como é difícil a vida cristã, irmãos. Como é difícil. Como é difícil ser coerente com os ensinamentos do Senhor Jesus e ser obedientes a todos os ensinamentos de Jesus. Nós somos pecadores. Nós contamos uma mentirinha ali, nós somos incoerentes naquilo que nós pensamos, naquilo que desejamos. Nós somos incoerentes em coisas seríssimas, em outras não tão sérias assim, mas em cada uma dessas coisas erradas que fazemos, a Bíblia chama isso de pecado e nos desabilita. Mas o sangue de Cristo nos perdoa, e agora Ele nos habilita a viver em nome dEle, através do poder. A igreja, ela não é poderosa. O Deus da igreja é poderoso. Lembre-se disso. O poder que vem sobre nós é um Deus que vem habitar em nós e no meio de nós. É o Espírito Santo. O Espírito viria sobre eles de uma maneira que jamais havia vindo. Seria uma vinda com poder. Será uma vinda para selá-los em um relacionamento de aliança permanente com Deus. Como resultado da vinda do Espírito, eles seriam testemunhas. Vocês vão receber o poder e vocês, por isso, vão poder testemunhar. Até aquele momento, eles não tinham saído na rua e falado para... Oi Cristina, oi Narciso, olha, eu conheci um Deus verdadeiro. Eles não podiam fazer isso. Porque eles eram impotentes, eles eram incapazes, eles não tinham suficiência neles para conduzir as pessoas ao entendimento. Mas quando o Espírito Santo de Deus viria sobre eles, eles teriam capacidade de falar em nome do Senhor, através do poder de Deus e não deles. E essas pessoas seriam atingidas pelo Evangelho. O amor de Deus alcançaria os seus corações, e o coração de pedra seria feito de carne, e a sensibilidade existiria, e no lugar do choro viria a paz e alegria. Exatamente assim que as coisas acontecem. O que é ser uma testemunha? E isso é o mais importante para nós hoje. Como consequência de tudo aquilo que Jesus Cristo fez pela sua igreja. É nos fazer, aqueles que já têm Jesus no coração, instrumentos nas suas mãos, poderosos instrumentos nas suas mãos, através do poder dele, como testemunhas. Martires, ou martiros. Essa é uma palavra grega, e ela tem a ver com a palavra que depois a gente vai ter na nossa língua, é um mártir. Alguém que é morto por causa do seu testemunho de Cristo. A Bíblia nos mostra vários mártires. Os próprios discípulos do Senhor Jesus foram martirizados. Quantos cristãos na história foram e são ainda hoje martirizados? Uma testemunha
É algo muito simples. Uma testemunha, ela não precisa ser convincente. Uma testemunha não precisa ser eloquente. Duas coisas a testemunha precisa ser e ter. Primeiro, ela tem que testemunhar algo para ser chamado de testemunha. E segundo, ela deve ter visto aquilo do qual ela está testemunhando. Ela tem que ter experimentado aquilo para ela poder falar: eu vi, eu sei, eu conheço, os meus olhos foram abertos e eu percebi, o meu coração foi atingido e eu senti, a minha alma foi transformada e eu dou prova disso. Uma testemunha deve contar aos outros o que viu. Isso é ser testemunha. Sendo assim, ele não precisa ser eloquente. Ele não precisa ser por si só convincente. Ele precisa simplesmente ser aquele que viu, experimentou e compartilha. Essa é a nossa função. Aquela pessoa que falou do Senhor Jesus para você, e que Deus usou essa pessoa, na verdade Deus usou essa pessoa para abrir a boca e testemunhar aquilo que Deus fez em sua vida, e o que o Evangelho é e que ela tem conhecido. Porque o toque, a mudança, a transformação, a ação dentro do coração de uma pessoa, dentro da vida de uma pessoa, acontece através do poder, e esse poder é de Deus, é Ele que age. Eu não converto ninguém, eu não convenço ninguém, eu não tenho poder em mim para isso, mas quando sou instrumento nas mãos de Deus e testemunho aquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus, e o que ela ensina, Jesus Cristo às pessoas, Deus me usa como testemunha. Qual o benefício de uma testemunha? Uma testemunha, ela não fala para si mesma. Eu vou testemunhar para mim mesmo? Não, peraí. Você já tem experiência, por que você tem que testemunhar para si mesmo? Ela fala para o benefício dos outros. Os dons do Espírito Santo não foram dados para o nosso benefício, mas para o benefício dos outros. Eles foram dados para que nós pudéssemos usá-los a serviço dos outros. O poder de Deus foi nos dado, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos testemunhar desse poder que é proveniente do poder de Deus, do Espírito de Deus em mim, que existe na minha vida porque eu criei em Jesus como meu Salvador, que morreu na cruz em meu lugar. Eu creio no Pai que enviou o Senhor Jesus para que Ele fizesse toda a obra. Eu sou testemunha disso. A responsabilidade, o objetivo de uma testemunha é falar do benefício da graça de Deus para outra pessoa. Queridos, nós vivemos num país que tem tantas coisas maravilhosas, como vimos agora mesmo, eu falei, e talvez você ficou pensando, naquela praia, naquele lugar bonito, naquela comida gostosa, naquelas coisas todas que tem o nosso país. Eu disse, puxa, mas falta a identidade de Deus no nosso povo. Nosso povo vive longe de Deus. Os nossos líderes, os nossos chefes, eles estão longe de Deus. Eles estão buscando poder, eles estão buscando posições para si mesmos e não outro benefício. Nós vivemos num mundo que só poderá ser transformado de maneira radical, plena, através da graça do Senhor Jesus. Pessoas só são beneficiadas para a vida eterna através de Cristo Jesus. Esse é o testemunho. É para isso que Jesus Cristo veio, para nos salvar, para nos dar o seu Espírito e para usar-nos como suas testemunhas e nos tornando assim servos para a glória de Deus. A nossa nação, ela carece de uma igreja audaciosa, de uma igreja destemida. Ela
carece de uma ação de um povo em nome de Deus. Não no seu poder, mas do Espírito Santo de Deus. Aqui nesse texto diz, no verso de número 8, que nós devemos ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é a cidade, Judeia o estado, Samaria o estado do lado, e confins da terra, todos os lugares. Nós temos que testemunhar Jesus em todo lugar que nós estivermos como igreja. Em alguns momentos nós temos que nos deslocar para testemunhar a Cristo como Salvador para as pessoas. Há um tempo atrás eu fiz uma mensagem e disse aos amados: você já preparou umas férias missionárias para você alguma vez? Lembram disso? O que negócio é esse de férias missionárias? É você ter um propósito nas suas férias de que aquele tempo você vai gastar para honrar a Deus, pregando o Evangelho para pessoas que você ama profundamente. Quem sabe um parente, um amigo. Não é que você vai chegar para ele, abrir a Bíblia e falar para ele o tempo inteiro: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, se converta ou Jesus te ama. Mas é poder viver o Evangelho e a partir disso testemunhar e no devido tempo falar do amor de Cristo para essa pessoa. Às vezes ter uma oportunidade em todo aquele período, mas ser testemunha do Evangelho do Senhor Jesus, porque é o Espírito de Deus que tem poder, é que vai abrir o coração dessa pessoa para que ela creia. Esse toque é espiritual, não é humano. Mas Deus nos dá uma responsabilidade, um dever cristão, sermos testemunhas de Cristo Jesus, e isso se expande, é aqui, é ali, é acolá, até os confins da terra, em todo lugar. E o que a gente percebe no capítulo 2 de Atos é que o Espírito Santo de Deus veio. Se você olhar para o capítulo 2, por favor, dê uma olhada na sua Bíblia. O texto diz que o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, logo depois, no verso de número 14, veio o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. A partir daí, ele vai falar de Jesus Cristo. Ele vai testemunhar a Jesus Cristo. E o texto diz que aqui, depois desse evento maravilhoso, 3.000 pessoas creem no Senhor Jesus e são recebidos na igreja do Senhor Jesus. Eram 120. Mas agora o poder de Deus veio sobre a igreja, a identificação veio para a igreja, a qualificação veio para a igreja, e ela pode testemunhar, e isso vai dar certo, e dá certo. E assim a igreja do Senhor Jesus cresceu assustadoramente naquela época. Foi um grande avivamento espiritual. Enquanto eles não haviam recebido de Deus o poder, que era a presença do Espírito, eles estavam trancados dentro de uma sala. Mas a partir do momento que o Espírito adentrou aquele lugar, eles se lembraram da promessa, eles saíram da sala, eles manifestaram a graça de Deus, as pessoas visualizaram e perguntaram o que está acontecendo, e Pedro diz: olha, essas pessoas elas não estão loucas, elas não estão embriagadas, mas o que aconteceu foi o cumprimento da promessa. E aí ele conta o texto de Joel capítulo 2, a vinda do Espírito, do grande avivamento, e que aquelas pessoas
se moviam no chão, elas rasgavam as suas vestes, confessando a Deus os seus pecados, elas buscavam a misericórdia de Deus e recebiam o perdão do Senhor, e a partir daquele momento eles adoravam a Deus, através do livramento. Atos capítulo 2, é o cumprimento dessa promessa, queridos. E hoje, isso tudo se aplica a nós. Essa profecia tem implicações mais amplas para a igreja, que somos nós. Até hoje. Teve para aqueles discípulos e tem para nós hoje. A prioridade número 1 de Deus para a nossa vida é proclamarmos Jesus Cristo como Cristo ressuscitado, vitorioso e Salvador do mundo. Essa é a nossa função. Sua maneira de fazer isso, como Deus faz isso? Através de você, através de mim. Você é parte da prioridade número 1 de Deus, como instrumento para proclamar o Evangelho a um mundo sem Deus. Queridos, nós podemos atuar em qualquer área, nós podemos ser profissionais em qualquer área, nós podemos estar morando em qualquer lugar, mas onde quer que nós estejamos, nós vivemos para glorificar a Deus e proclamar a Cristo como Senhor e Salvador daquele que crê nele. Lembre-se disso. Onde você vive, você tem que ser evidência de Cristo ali naquele lugar. Não pode ser outra coisa. Porque esse é o propósito de Deus. Não existe crente agente secreto. Ninguém sabe quem eu sou. Parece que muita gente é assim, né? Ninguém sabe que eu tenho Jesus no meu coração, parece que não tem evidência nenhuma. Mas quando Cristo vem na nossa vida, Ele nos transforma. Torna evidente na nossa existência de que Cristo habita dentro do nosso coração. O nosso desejo é fazer a vontade de Deus. A nossa tristeza é quando agimos, pecamos ou não cumprimos o que Deus deseja. O nosso desejo é sermos instrumentos nas mãos dEle para edificar outras vidas. Nós vivemos num mundo moribundo, adoecido, morto. As pessoas entram dentro do meu gabinete, eu tenho prazer em receber qualquer um de vocês, e sempre estarei pronto, a qualquer hora, a qualquer dia. Mas acontece, não poucas vezes, pessoas que adentram tendo dificuldades nas mais diversas áreas das suas vidas, mas na maioria das vezes é na área familiar e de relacionamento. E eu vou conversar com essa pessoa e ela nunca se comprometeu com Jesus até aquele momento. De verdade. E sem Cristo não existe solução para nada. Para nada. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Porque Ele, Jesus, é o Salvador. Ele nos salva dos nossos pecados e da consequência do pecado. Mas Ele nos salva também das outras coisas. Ele nos salva dos nossos relacionamentos inadequados, das nossas inconsistências, da nossa tristeza, da nossa angústia. Ele passa a fazer com que a nossa vida seja para a glória dEle. E nada é mais prazeroso do que isso. Amados, que Deus, na sua bondade, sempre nos lembre, individualmente, a cada um de nós e como igreja, de que Ele nos salvou, mandou o seu Espírito, que é o poder dEle, para nos usar como seus servos, para testemunharmos o Evangelho de Cristo Jesus. Você quer ver um lugar para você fazer isso? Onde você está? A nossa nação precisa de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.
Ó gracioso Deus, obrigado, porque o Senhor, na sua bondade, nos coloca como prioridade para o derramamento da tua graça, do teu Espírito. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado pela presença de Deus em cada um de nós. Ó Pai, nós somos cristãos no meio de um país incrédulo. Num país que tem vivido muitas confusões, muitas dificuldades, muita ausência de amor. Ó Deus, um mundo que só pode ser transformado pelo Senhor. Ó Deus, esteja nos usando, esteja fazendo de cada um de nós instrumentos proclamadores do Teu Evangelho. Que nós possamos ter ousadia, não porque somos fortes, mas porque o Senhor é forte e é poderoso e habita em nós. Ó Deus, abra os nossos lábios para que falemos. Abra os nossos corações para que tenhamos amor por aqueles que estão perdidos, para que caminhemos em suas direções. Abra as nossas mentes, ó Deus, e coloque ali o entendimento de que nada é mais precioso do que ser servo nas mãos do verdadeiro Rei, acima de todas as coisas. Louvado seja o Senhor, ó Pai, por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todos sempre. Amém.